Olá, meus irmãos e amigos, eu sou Josias Pinheiro, vim trazer reflexão da leitura diária desta quinta-feira, dia 17 de janeiro. O tema da leitura diária de hoje é: os demônios são identificados como espíritos imundos. E o texto está em Atos, capítulo 8, verso 7, que diz: pois os espíritos imundos de muitas pessoas saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Quem são esses espíritos imundos? Por que espírito imundo? Porque eles não são santos. Há o Espírito Santo e há os espíritos imundos. Há os anjos que são santos e há também os anjos que não são santos, eles são maus. Ou melhor, anjos bons, anjos maus. Por isso que o texto das Escrituras chama de espírito imundo. Por quê? Eu entendo assim, que eles fazem o serviço sujo do mundo espiritual. O maligno é o príncipe deles. Ele é o principal, o maior. Aquele que comanda os demais na hierarquia. Assim como no exército há um general comandante, e depois tem as outras hierarquias até ao soldado, no mundo espiritual também. Lá na cabeça está o grupo estratégico, que planeja, que organiza, que prevê o que vai acontecer mais à frente. Abaixo tem o grupo tático, que são aqueles que vão organizar, vão fazer o planejamento tático de como fazer. E mais abaixo há o planejamento operacional, onde eles vão distribuir as tarefas para aqueles que vão fazer. E em algumas situações, os demônios, eles estão nessa hierarquia operacional. A função deles é atormentar, perturbar as pessoas. Em Marcos, capítulo 3, verso 11, vem mostrar a ação desses espíritos imundos, e eles são tratados por Marcos como espíritos imundos. Nos diz o texto assim: também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se antes dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. É claro que quem se prostrava eram as pessoas que estavam possessas deles, mas como uma ação deles sobre os possessos. Em Marcos, ainda no capítulo 5, verso 12, está registrado o seguinte: e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo... Eles estavam aqui, ou melhor, o registro apresenta novamente que os espíritos que estavam naquele homem de Gadara eram imundos. Por quê? Porque ele fazia com que aquele homem tivesse um comportamento inadequado, pois ele vivia nu, vivia nos cemitérios, vivia se ferindo, ele não tinha um respeito com o corpo, né, com o seu físico, e se feria nas rochas. Era uma coisa muito desagradável. Por quê? Porque esses espíritos eram imundos, eles não eram puros, eles não queriam o bem das pessoas. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 18, nos diz que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Eles, por serem imundos, eles atormentavam, e hoje continuam atormentando as pessoas. É diferente de uma pessoa pura, é diferente de um espírito, ou do Espírito de Deus que é santo, que é puro, que não atormenta. Muito pelo contrário, ele consola, ele exorta, ele traz edificação para a igreja. E quero trazer uma reflexão para nós, especialmente para quem lida com o público, para dirigentes, para pastores, para professores, para visitadores.
Os demônios atormentam as pessoas com distúrbios mentais, como o texto diz aqui, os atormentados por espíritos imundos. Porém, nem todo distúrbio mental é de origem espiritual, é de origem demoníaca, maligna. Pode ser um desequilíbrio das emoções. Por isso, é bom ter muito cuidado quando for lidar com a pessoa que você percebe que ela está desequilibrada. Eu estou dizendo isto porque, além da minha formação acadêmica teológica, eu também tenho uma pós em psicopedagogia. E a gente estuda sobre os transtornos mentais. Eu tive a oportunidade de participar de uma palestra com uma doutora em psiquiatria e eu fiz uma pergunta sobre, na experiência dela, se ela conseguiu identificar o que era transtorno mental do transtorno espiritual. Ela disse que sim, com toda certeza. No consultório, ela teve experiências de que pessoas que procuravam um tratamento físico, orgânico, estava com uma pressão, uma possessão maligna. Então ela encaminhava para as pessoas que podem fazer o tratamento espiritual. Então isso ocorre e há muita confusão, porque tem pessoas que veem uma pessoa estressada, uma pessoa atribulada, cansada, agitada por causa desses estresses e confunde como se fosse uma possessão maligna. Então é preciso ter muito cuidado. E quero apresentar aqui algumas listas, ou melhor, alguns transtornos que estão na lista dos transtornos mentais conforme o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. Aqui, dentre os inúmeros transtornos mentais, quero apresentar 4. O primeiro é o transtorno de ansiedade, como síndrome do pânico, ansiedade generalizada, estresse ou fobia. Fobia é aquele medo de altura, medo de lugar fechado. Então, é isso que é fobia. Também tem o transtorno bipolar, em que se alterna períodos de depressão e períodos de mania. A pessoa que tem esse transtorno, tem um momento que eles estão lá no fundo do poço. Em outros momentos, ele aparece, pensa que é o super-homem, é a Mulher Maravilha, né? Então, esse é o transtorno bipolar, onde as emoções mudam, elas mudam de comportamento, as emoções. Há também os transtornos depressivos, em que há vários tipos de depressão, leve, média, moderada e depressão profunda. E também há o transtorno obsessivo-compulsivo. Tem pessoas que não se controlam diante de uma sobremesa, não se controlam diante de um produto que ela gostaria de ter. Então, isso é compulsão. E tem aquelas que também são obcecadas com determinados assuntos, cria mania, né? Mania de organização, tudo tem que ser bem organizado. Então, isso são transtornos, são desequilíbrios que precisam ser olhados com esse olhar. Entretanto, nós não podemos também ignorar que o inimigo pode usar esta fraqueza para tentar influenciar. Mas para a nossa reflexão, eu quero dizer para os irmãos, para os amigos, que o cristão obediente, ele está protegido das ações demoníacas. As Escrituras nos garantem isso. 1 João, capítulo 5, verso 18, está bem claro. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, ou não vive na prática do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus se guarda, e o maligno não lhe toca. Que coisa maravilhosa é ser uma pessoa nascida de Deus, obediente a Deus, que procura estar perto de Deus, porque perto de Deus o maligno não se aproxima. Então, isso é o que essa deve ser a nossa postura, no nosso dia a dia, nessa nossa guerra contra os principados e potestades das regiões celestiais. Pense nisso e tenha uma ótima quinta-feira na paz do Senhor.